Eu vou entrar agora, propriamente, no tema aqui do requerimento, que é o acompanhamento do impacto dos desdobramentos da Operação Lava Jato no sistema financeiro. Nós trabalhamos esse aspecto, excelentíssimo senhor deputado Antônio Embaçaí, que fez o requerimento, sobre dois aspectos. Ou seja, o impacto do desdobramento da Operação Lava Jato no sistema financeiro. O impacto do ponto de vista prudencial, quer dizer, quais são os riscos que as empresas investigadas, os seus fornecedores, essa cadeia relevante da economia real pode ter para o sistema financeiro, e sobre o aspecto da conduta, sobre o aspecto comportamental. Sobre o aspecto da estabilidade, vamos assim dizer, nós temos procurado desenvolver um trabalho de grande complexidade e grande impacto, vamos assim dizer. O que a gente procura responder com esse trabalho? Quais seriam as consequências para o sistema financeiro e as suas ramificações na hipótese dessas empresas envolvidas nessas apurações tornarem-se inadimplentes? E o que nós procuramos fazer? Eu vou até fugir um pouquinho aqui do meu script por causa do tempo, deputado, apenas procurando demonstrar. Oi? Tá bom, obrigado. Então, do ponto de vista da estabilidade, o que nós procuramos fazer? Em primeiro lugar, identificar quais são os grupos econômicos envolvidos. Nós temos várias empresas que estão sendo citadas, que estão sendo investigadas, são grupos econômicos grandes, complexos, com impactos relevantes na economia real. Então, procuramos identificar o que são esses grupos econômicos. São grupos econômicos extremamente complexos, que têm participações em negócios variados aqui no exterior. Então, nós procuramos exatamente conhecer esses grupos econômicos. A partir desses grupos econômicos, nós, como temos as informações das operações de crédito e as operações de instrumentos financeiros no mercado, nós procuramos identificar onde estão as exposições, quem tem exposições a esse grupo de empresas. Em termos de crédito, em termos de mercado de capitais, e exatamente para tentar mensurar qual que é o potencial impacto no sistema financeiro de eventuais default dessas empresas, dos seus grupos econômicos. Isso, contudo, não é suficiente para a gente identificar o risco associado e o risco que pode se materializar em função de problemas nessas empresas. Com isso, nós procuramos estimar o contágio que essas empresas podem ter no seu grupo de fornecedores. Como fazer isso? É algo complexo, porque, evidentemente, nós não temos acesso a informações sobre contratos, sobre dependências. Então, nós fomos no sistema sistema de pagamentos brasileiro, que é o sistema que roda no Banco Central, um sistema do Banco Central, e procuramos identificar, em 2014, quais foram os fluxos financeiros dessas empresas que eu estou te chamando aqui do primeiro nível, que são as empreiteiras e própria Petrobras, empresas diretamente envolvidas nesse processo e nessa investigação, e procuramos identificar que empresas tinham fluxos financeiros desse primeiro grupo durante o ano de 2014. Ou seja, que fluxo financeiro, que seria uma proxy bastante adequada para identificar dependência de outras empresas, de fornecedores desse grupo, dessas empresas. Então, identificamos no nosso sistema de pagamentos quais eram as empresas que, dos seus fluxos financeiros, que entre 75% e 100% vieram desse grupo, desse primeiro grupo, que entre 50% e 75%, entre 25% e 50% e de 0 a 100%. Isso foi gerando um conjunto enorme de CNPJs, de empresas, né, ou seja, que tinham fluxos financeiros relevantes vindo desse grupo, do primeiro nível. Chegamos a um conjunto de 50 mil CNPJs aproximadamente. Da mesma forma, fomos verificar, tanto no mercado de crédito quanto no mercado de valores mobiliários, onde quem estava exposto a essas empresas. Ou seja, então, no caso de ter default do primeiro grupo, eventualmente um impacto num segundo grupo de fornecedores intensamente dependentes dessas instituições,
o que isso poderia, em caso de default, em caso de problemas de insolvência dessas empresas, poderiam trazer para o sistema financeiro. E, por fim, fomos verificar, especialmente utilizando dados do CAGED, qual era a força de trabalho dessas empresas, no primeiro nível e no segundo nível. Então, ou seja, se esse setor da economia real não consegue se sustentar, se os seus fornecedores principais não conseguem sustentar, você certamente terá um impacto nos empregos, nas pessoas que são empregadas nesse setor. E, evidentemente, procuramos ver, especialmente na nossa central de risco, quais eram as exposições das instituições financeiras a essas pessoas físicas, qual é o volume de empréstimos, de dívidas que essas pessoas têm com o sistema financeiro. Com isso, nós procuramos identificar. Além disso, senhores deputados, a gente incorpora essa análise, quer dizer, fazendo aí testes de estresse, ou seja, se tantos por cento entrar em default, se mais tantos por cento entrar em default, se os fornecedores dependentes desse grupo entrarem em default, se os empregados dessas empresas, dentro de determinados padrões, perderem emprego e entrarem em default, qual que é o impacto que isso teria para o sistema financeiro? Se determinada instituição do sistema financeiro entrar em default, o que ela carrega em termos de outras instituições a ela dependentes? E fomos fazendo esses testes, que são testes evidentemente complexos, testes robustos. Esse slide exatamente mostra um resumo desse trabalho. Então, além de tudo isso, o que a gente faz? A gente aplica choques macroeconômicos nesse cenário. Ou seja, estressamos variáveis como PIB, juros, câmbio, risco país, juros americanos, etc. e tal, exatamente para tentar mensurar que tipo de impacto que isso poderia ter no sistema. Ou seja, o sistema financeiro, essa é a grande resposta, o sistema financeiro tem condições, né, de suportar esse cenário, e apenas deixando claro que esses trabalhos de estresse, eles são feitos rotineiramente para essas variáveis como PIB, juros, câmbio, etc. Ou seja, a gente procura identificar não apenas se o nosso sistema financeiro ele está robusto para atender às condições atuais da economia, mas se eles têm condições de atender, sobretudo, situações de estresse macroeconômico. E o que nós podemos dizer, senhores deputados, é que tanto os nossos testes de estresse rotineiros, quanto esses levantamentos específicos das exposições do sistema financeiro, não apenas à Petrobras, ao grupo de empreiteiras mais diretamente envolvidas na operação, mas também à cadeia de fornecedores e aos próprios empregados, as pessoas que trabalham nesse segmento, o que nós podemos dizer é que o sistema financeiro, no geral, apresenta condições de enfrentar situações de grande deterioração das condições econômicas. Ou seja, o nosso sistema financeiro apresenta níveis robustos de solvência, capital bem acima dos mínimos regulatórios, provisionamento acima também dos índices de inadimplência existentes e projetados em situações de estresse e índice de liquidez bastante confortável. Ou seja, nada obstante, especificamente esse caso, a gente está tratando de empresas que compõem um segmento relevante da economia real, atividade econômica representativa do PIB e que naturalmente envolve exposições relevantes do sistema financeiro. Nós podemos dizer que o sistema financeiro suporta essa situação, apresenta níveis robustos de sustentação e de solidez. Portanto, o sistema financeiro tem condições de enfrentar essa situação e de ser um elemento de robustez e de solidez para a economia. Esse é um ponto mais relacionado